Quem que está Gravando, presidindo senhor hoje? presidente. Bom dia a todos. Hoje é 25 de março de 2026, agora 8 horas 37 minutos da manhã desta terça-feira. Declaro aqui aberta a sessão da quarta Câmara Ordinária deste Tribunal de Pós e Tácias de São Paulo. Cumprimento aqui os meus colegas, Dr. Rafael Zuli Neto, cumprimento também o Dr. Paulo Rafael Mineto Maceta. Dou as boas-vindas aqui ao colega João Emílio Bertolucci, em substituição à nossa presidente. Seja muito bem-vindo, doutor João. Muito Cumprimento aqui obrigado, também doutor a Carlos. representação fiscal na pessoa da doutora Luciana Carvalho Duarte, os colegas que aqui se encontram, a doutora Júlia Rafaela Contarini e o doutor Otto Sobral. Cumprimento aqueles que nos dão suporte, especialmente o Jailson, e eventualmente aqueles que nos assistem. Senhores, temos aqui 4 processos para a pauta de hoje. Se assim estiverem de acordo, eu vou começar na ordem da pauta mesmo, mas com uma pequena pergunta. Doutor Otto, seja muito bem-vindo. Ele pergunta, o senhor está pela Raizen, né? Perfeitamente, senhor presidente. Ótimo. Então é o primeiro processo da pauta mesmo. Então eu inicio aqui o auto de infração 4000667, em que é autuada a Raizen Energia S.A. Este é um processo em que nos foi trazido recurso misto, sob a relatoria do Dr. Paulo Maceta. Portanto, senhores, sem maiores delongas aqui, eu passo a palavra ao Dr. Paulo. Se quiser, pode fazer uma brevíssima explanação do caso, para, na sequência, passar a palavra para o Dr. Otto, que vai realizar a sustentação oral. Dr. Paulo, com a palavra, por favor. Boa tarde a todos. O AIN em questão apresenta 4 itens, né? O item 1 seria a falta de pagamento do ICMS, decorrente de operações de saída de mercadorias tributadas omitidas ao fisco e apuradas por meio de levantamento fiscal. O item 2 e 3 seria o recebimento de mercadorias sem documentação fiscal hábil, também apurado por meio de levantamento fiscal. E, por fim, o item 4 trata da falta de escrituração de documentos relativos à entrada de mercadoria no estabelecimento. São essas 4 infrações. Se o doutor Otto não se importar, eu vou pular o relatório completo e podemos partir para a sustentação oral. Doutor Otto? De acordo, senhor presidente. Perfeito. Então, com a palavra, doutor Otto, o senhor tem 15 minutos aqui para fazer bom uso da palavra. Fique à vontade. Obrigado. Eu tomei a liberdade, senhor presidente, de fazer uma apresentação. Ela está na tela? Todos a veem? Perfeitamente. Sim. Doutos juízes, nobre representante fiscal e demais presentes, vão estar diante de vossas excelências. O presente caso, como bem relatado pelo ilustre relator Paulo Maceta, se refere a levantamento fiscal. Estão em discussão os itens 1 a 3 do auto de infração. Esse é um processo que tramita há 14 anos, doutores, com passagem por 4 câmaras distintas e uma passagem pela Câmara Superior. Então, é um desafio tratá-lo dentro desses 15 minutos. Buscarei ser objetivo, destacando os pontos principais do caso. Esse caso foi julgado nulo por vício formal quanto à metodologia do levantamento em primeira instância, DTJ, folhas 3.157 3.169, revelam os motivos desta nulidade em razão do cômputo de operações simbólicas que distorceram o levantamento fiscal. E tudo aqui se direciona à metodologia empregada no levantamento fiscal, que foi um pouco não ortodoxa, e veremos isso adiante. Ok? Posteriormente, a Sexta Câmara Julgadora examinou o recurso de ofício, tratando da nulidade, e o ratificou por unanimidade de votos. Todos os 4 juízes convergiram nesse sentido e deu provimento pelo voto de qualidade ao recurso ordinário, que pleiteia a qualificação da nulidade como sendo material, tendo prevalecido, à época, o voto do juiz Fabrício Campos. Em face daquela decisão, a representação fiscal interpôs recurso especial e, após longos debates, por 10 a 6, a Câmara Superior entendeu por anular a decisão para que fossem cotejados e apresentados elementos qualitativos e quantitativos que sustentassem as conclusões. Esse caso voltou a julgamento perante a Quinta Câmara Julgadora, relator Dr. Rodrigo Helfstein, oportunidade na qual o relator votou pelo cancelamento da autuação e pela nulidade material com robustos fundamentos.
Porém, prevaleceu pelo voto de qualidade a divergência, no sentido de que as informações trazidas pelo contribuinte, que veremos adiante, deveriam ser examinadas pela fiscalização para que houvesse um crivo objetivo quanto àquelas operações indicadas como simbólicas ou posteriormente escrituradas que teriam impactado o levantamento de forma indevida. Isso foi feito, a diligência veio a ser cumprida com a ratificação de a totalidade dos números apresentados, apenas em um outro CFOP uma diferença de 1 tonelada, coisas muito pequenas, mas os números perfeitamente conferiram, ratificando os elementos que levaram à formação da convicção de todos os julgadores que anteriormente analisaram o mérito da questão. No entanto, sendo incluído na pauta da 9ª Câmara Julgadora, não havia sido perfectibilizada a intimação da contribuinte e, por essa razão, a 9ª Câmara Julgadora converteu em nova diligência e daí as manifestações mais recentes da fiscalização, da representação fiscal e do contribuinte, aperfeiçoando a tramitação processual. Retomado esse histórico, o que temos aqui é um caso que tramita há 14 anos, que precisa de uma análise criteriosa e detalhada das provas contidas e com relação às quais crê o contribuinte, com muita convicção, que o que foi carreado aos autos conduz à completa nulidade ou improcedência do lançamento. Faço aqui apenas de passagem uma referência aos elementos trazidos pelo Dr. Rodrigo em seu voto. Acredito que não é oportuno reproduzi-los aqui em leitura, mas que compreenderam muito bem os diversos elementos que ensejaram nas distorções verificadas no levantamento. E passo, então, a uma breve consideração sobre a diligência, para depois analisar o mérito do recurso em si. A diligência, basicamente, confirmou informações que estavam nessas planilhas, que veremos adiante, que ratificaram as diferenças de informações. Então, onde havia um número global lançado pela fiscalização de 139 mil toneladas, nós abrimos essas informações por categoria de CFOP e com a movimentação jurídica. E são esses números que foram ratificados pela fiscalização na sua consolidação, demonstrando que o que aqui se apresentava conferia com as informações apresentadas que conduziram à nulidade do lançamento. Pois bem, o que tem de particular esse lançamento? É o lançamento mais inverossímil que eu já tive a oportunidade de analisar. Se as conclusões do lançamento estiverem corretas, existia uma omissão de entradas de 60% da produção de uma usina no ano de 2009 e de 100% da sua produção no ano de 2010. Traduzindo para a realidade, é como se existisse uma outra usina com toda a área plantada, adquirindo açúcar à margem da legislação com relação a toda a sua capacidade de produção. Estamos falando de omissões de 331 mil toneladas de açúcar. A relevância do número inspira um certo cuidado e sempre o método é revisado também em face das conclusões. Uma conclusão dessa natureza, com essa gravidade, exigiria do auditor um cuidado maior na apuração das informações e na análise da inter-relação entre os documentos. Qual é o grande problema do lançamento? O auditor lavrou o auto muito rápido, totalizando informações que se integram, sem análise de sua natureza, sem nada. Estoque inicial informado no inventário, todas as operações de entrada, independente de sua natureza, todas as operações de saída, confronto com o estoque final, apurou as diferenças. Não duvidou em qualquer momento do fato de que as operações simbólicas, que não existem autonomamente, que decorrem de uma obrigação principal, poderiam estar influenciando nesse cômputo. E é isso que passamos a demonstrar. Havia uma dinâmica clara que é demonstrado pelos próprios anexos da autuação. Estamos falando de uma usina localizada no interior de São Paulo, exportadora, que produz o açúcar a partir da cana, necessário plantio e operação primária, e remete pela via ferroviária ou rodoviária este açúcar para o porto para formar o lote e exportá-lo. Então, o mesmo açúcar, doutores, pode ser objeto de sucessivas movimentações físicas a partir do estabelecimento ou intermediárias, com transbordo para a ferrovia e depois levadas ao porto, e, posteriormente, exportado. Todas essas operações, como o demonstrativo do fiscal mostra, me perdoem, aqui vou tentar ampliar porque não está isso.
são de CFOP 5905. Há um fluxo constante de remessas para armazenagem e não foram identificados e analisados os retornos nesse período. Pois bem, o que fez o auditor apenas totalizou as informações e esse número total de 752 mil toneladas de saídas do período é o que consta no levantamento como o total de saídas do período, contemplando as remessas físicas a partir do estabelecimento, as remessas simbólicas a partir do armazém para outro armazém e as exportações que gerariam um retorno simbólico desse açúcar. Indo adiante, mais do que isso, essa dinâmica se repete no ano de 2010, é muito evidente. Em todo fim de período, eu sigo tendo operações de armazenagem. Só que aqui havia um equívoco que deve ser reconhecido na escrituração do livro de inventário pela recorrente recorrida, uma vez que o inventário não era aberto em estoque próprio em poder de terceiros. Então, este é um ponto que é um vício de obrigação acessória, cujas provas trazidas pelo próprio fiscal indicam que ocorria, porque se eu tenho remessa para armazém no último dia do período, em 30 de dezembro, e essa é a última operação, é óbvio que há estoque em poder de terceiros no fim do período, na ausência da exportação. Bom, explicada essa logística, doutores, tínhamos aí o estoque consolidado no livro de inventário, isso é uma particularidade do caso, entende a recorrida que isso ensejaria a multa aplicável a equívoco na escrituração do livro de inventário, era apresentado o estoque global, o estoque jurídico, a soma do próprio e do próprio poder de terceiros, e, além disso, existiam diversos armazéns gerais com os quais o estabelecimento de origem se relacionava, e nunca foi feita uma análise pormenorizada da relação da usina com cada armazém geral intermediário e ou do porto para análise do impacto e da correlação das operações. Mais do que isso, foram comprovadas movimentações entre os armazéns, o que se observa nos dados adicionais das notas fiscais, onde é indicada a retirada numa operadora portuária ou em armazéns contíguos, e isso conduz aqui ao coração da discussão do presente caso. Toda a movimentação fora do estabelecimento a partir da saída física, seja ela física de um armazém para outro, ou, como no caso aqui, de 1 para 2, que é uma operação simbólica para a usina, já que é emitida uma nota que gera retirada no armazém 1 e leva para o armazém 2 no porto, todas essas movimentações intermediárias exigiriam um retorno simbólico à luz da legislação, é o anexo 8 do regulamento do CMS, nas disposições próprias, que exige a emissão desse documento. E toda a exportação da mercadoria armazenada em armazém geral também exigiria um retorno simbólico. Isso é uma imposição da própria legislação que a fiscalização não poderia ignorar. A nota simbólica, ela não existe autonomamente. Ela depende de uma operação física ou jurídica que lhe dê causa. E analisar uma operação quando há comprovação da exportação e a falta do retorno, por exemplo, conduzirá que um erro de escrituração ou de cumprimento de obrigação acessória por parte do armazém que não emitiu o retorno no momento próprio seja visto como uma omissão de entrada. Aqui eu interrompo, o 509 ele busca apurar o movimento real tributável. Com o devido respeito, sem essa cautela da análise das operações, foi apurado um movimento fictício tributável, uma vez que foi apresentado o laudo técnico que concilia todas as informações e este é o coração da defesa de mérito. Ou seja, a recorrida se demonstrou interessada pela lide, apresentou um laudo que concilia as movimentações jurídicas. Ou seja, quando eu desconsidero as movimentações meramente de remessa para armazenagem de outras naturezas, toda a movimentação jurídica confere. Vejam aqui, doutores, na primeira linha, o levantamento do fisco, que dá a diferença para 2009 de 198 mil toneladas, e na última linha, a movimentação jurídica comprovada no laudo técnico, aqui a referência aos movimentos acerca da natureza das operações. Nós temos 136 mil toneladas de estoque inicial, 327 mil toneladas de produção, 382 mil toneladas de exportação, 80 mil toneladas de estoque final, quebras de 911 toneladas comprovadas contabilmente.
a diferença de estoque ela é de 0. Estoque inicial confere com o que o fisco considerou, produção confere com o que o fisco considerou, o fisco considerou um excesso de 370 mil toneladas de movimentações de remessa para armazenagem, principalmente, esse 3604, só que nesse período, apesar da exportação de 382 mil toneladas e venda com fim específico ou exportação de açúcar armazenado no porto, só existia retorno de 139 mil toneladas. Então, eu tenho a comprovação da remessa do açúcar para armazenagem para o porto, eu tenho a comprovação da exportação. Apesar da ocorrência da exportação, não há qualquer evidência do retorno. O que é isso? Omissão de entrada? Comprar açúcar à margem da legislação sem nota? Naturalmente, parece recorrente que não. Aqui há comprovadamente um descumprimento de obrigação acessória por parte do armazém, ao não emitir o retorno que deveria emitir quando o açúcar foi embarcado e foi efetivamente exportado ou vendido a partir daquele estabelecimento, e tudo isso é comprovado através das juntadas das notas, das referências, e as notas estão disponíveis também por parte da própria fiscalização. Isso gerou bastante debate no último julgamento, e a diligência foi realizada, as folhas 4.940, para confirmar. E vejam, foram confirmadas as informações. Eu continuo tendo a remessa para armazenagem 364, que estava indicada aqui, a venda com fim específico de 238, que está indicada aqui, a exportação de 135, que também aqui está indicada, sem a existência do retorno. E isso foi ratificado na última diligência. O que, para o ano de 2010, essa questão se repete, já estamos aqui avançando para a final, mas a lógica é similar com uma particularidade de outra operação, lembrando que nos autos também foram demonstrados outros elementos que convergem para a impropriedade da metodologia, na medida em que houve a emissão de retornos simbólicos em período posterior ao período da efetivação das exportações, e o próprio lançamento admite que não existia nenhum estoque em poder de terceiros no início do exercício, então essa vinculação seria impossível, e temos aqui um raro caso onde o levantamento fiscal distorce em absoluto as informações. O levantamento fiscal ele não é uma realidade que se apreende objetivamente. A regra geral do fisco é o levantamento físico. É isso que está no roteiro 311. O levantamento físico gera uma diferença física. Foi apresentada a conciliação jurídica, uma diferença no estoque total, nas operações de produção, compra e venda, também gera uma diferença jurídica tributável. Aqui temos um desvio de obrigação acessória. E aí, a guisa de conclusão, fazemos menção aqui aos itens de conclusão, com referência à decisão homologatória CAT, mencionada na nota ao artigo 209, que estabelece que no levantamento fiscal relativo a depósito fechado, deverá obrigatoriamente ser abrangido pelo respectivo estabelecimento depositante, vedada sua feitura isolada. E, nesse caso, para consideração das operações simbólicas, era imprescindível que fossem considerados os armazéns. Ou seja, ao identificar exportação, a saída do armazém e que não houve a emissão do retorno, deveria ser autuado o armazém e não criar uma diferença fictícia que, entre nós, pela sua relevância e robustez no contexto de uma companhia aberta e toda a magnitude, seria, no mínimo, algo para se duvidar, dada a conclusão alcançada. E acreditamos que toda a instrução probatória converge nesse sentido e, por essas razões, requeremos respeitosamente o conhecimento e desprovimento do recurso de ofício para que seja mantida a nulidade e o conhecimento e provimento do recurso ordinário na medida em que houve um erro quanto à determinação da matéria tributável, ofendendo, assim, o artigo 142 do CTN. Argumentando, incluímos também um pedido, já que foi determinada a nulidade formal do lançamento e nunca foi examinado o seu mérito, na eventualidade de entenderem de forma diversa,
é de ser analisado o retorno dos autos à instância original para que ocorra um julgamento de mérito pela própria DTJ, em sendo superado este fundamento, que seja aplicado ao caso concreto a súmula 10 TIT com a nova redação, para que sejam excluídos os juros naquilo em que excedem a Selic, matéria trazida mais recentemente à apreciação do colegiado. Dada grande quantidade de informações e de elementos, eu me coloco integralmente à disposição para a prestação de qualquer esclarecimento, destacando que o fundamental aqui não é que operações simbólicas não possam ser consideradas. Elas podem, se forem analisadas em face das operações a que se refere, concretamente com os atores envolvidos, o que não ocorreu nesse caso, e para sua feitura ensejaria a realização de um novo trabalho de lançamento, que é vedado à luz do 142 do CTN. Muito obrigado, doutores, perdão por estender um pouco, busquei ser tão conciso quanto possível, num caso com 14 anos de história e com essa riqueza de dados probatórios. Muito bem, cumprimento aqui o doutor Otto pela sua bela sustentação oral. Acho que é satisfatório ver aqui o trabalho do dia a dia dos advogados na defesa dos interesses dos seus clientes. Receba aqui os nossos cumprimentos pela brilhante sustentação oral realizada. Doutor Paulo, lhe passo a palavra, fique à vontade para a leitura do seu voto. Presidente, eu estou entendendo, o presidente comentou que deve tirar em vista esse voto. Eu não sei se vale a pena eu fazer a leitura, eu vou só passar muito rapidamente pelo meu voto, porque ele vai retornar para a discussão, é isso, né, presidente? Perfeito. Como anunciado, então, pelo doutor Paulo, eu aqui manifesto a minha necessidade de tirar o processo em vista para melhor apreciar alguns argumentos que foram colocados aqui na sustentação oral, né, em que, por muitas vezes, essa importância da realização da sustentação oral, muitas vezes se coloca luz sobre este ou aquele assunto, ou sobre este ou aquele tema, que não foi exatamente a luz colocada na mesma intensidade de um voto ou de um entendimento ora manifestado. Portanto, mais uma vez aqui reiterando a importância da sustentação oral realizada, com base nesses argumentos que foram trazidos aqui, eu peço licença para a minha Câmara para tirar o processo em vista, para poder melhor apreciar os fundamentos que foram trazidos aqui em sede de memoriais e de sustentação oral. Dessa forma, eu acho que faz sentido o que o doutor Paulo colocou, evitar a enfadonha leitura do voto inteiro, mas talvez aqui um resumo daquilo que restou decidido, até para que seja um contraponto feito quando do retorno dos autos. Então, doutor Paulo, fique à vontade para a leitura ou para a apresentação daquilo que entender necessário para esse momento. Não, Tudo bem, doutor Otto? De acordo que seja uma leitura resumida e de uma forma mais plenamente de enxuta? acordo, senhor presidente. Perfeito. Até por Paulo, celeridade, eu vou passar só por cima do meu voto, até porque o doutor Argos, retirando o processo em vista, no retorno, ele vai trazer argumentos e pode até fazer com que meu voto seja alterado. Então, não é um voto escrito em pedra, né? Mas, na verdade, esse processo foi e voltou, eu faço um breve resumo aqui das alegações, e daí, na verdade, eu entendo que as operações simbólicas, eles têm sim impacto na escrituração e elas devem ser consideradas no levantamento fiscal. Aqui eu entendo que ele tem amparo no artigo 77 da Lei 6374, e eu estou citando aqui um julgado da Câmara Superior, no recurso especial do AIN 4000-763, do ilustre juiz Valério Pimenta de Moraes, que ele tece com bastante luz, traz bastante luz para esse ponto da permissão da legislação em utilização da operação simbólica, e no meu entendimento isso é necessário porque a operação simbólica deveria se anular, não se anulando a algum ponto mesmo, né? E isso independe do estoque, né? Tá em poder de terceiros ou não. Deixa eu ver se tem mais algum ponto, mas assim, o mérito seria basicamente isso, estaria aplicando a súmula 10, né? Também vou falar da perda de estoque, perda de quebra por estoque, né?
que ela só pode ser reconhecida quando ocorre dentro do estabelecimento da autuada, que a autuada traz no seu recurso ordinário. Bem, basicamente seria isso. Seria retornando a infração dos itens 1 a 3, né, por entender que a movimentação simbólica deve ser considerada, e aplicando a súmula 10. Seria esse meu voto. Eu não vou entrar em mais detalhes agora, eu volto em detalhes no retorno da vista, se eu for manter o meu entendimento. Muito bem, doutor Paulo, obrigado. Acho que está claro aqui a todos. Pergunto aos meus colegas se tem alguma consideração adicional a ser feita, doutor Rafael, doutor Bertolucci, e mesmo a representação fiscal, doutora Luciana. Não. Alguém quer fazer alguma consideração? Não, sem Ou tirar de considerações, vista também? eu Enfim. só fiquei na dúvida, não sei se vai ocorrer essa análise, porque me parece, né, se raspou numa eventual nulidade da decisão recorrida de primeira instância, né, em relação às análises. Somente isso, mas vamos ver o voto do doutor Arcos. Doutora Luciana, representação fiscal, quer fazer alguma consideração ou não? Não, presidente, eu vou aguardar o retorno do processo. Tá legal. Doutor Obrigada. Bertolucci? Da mesma forma, presidente, vamos aguardar. Tá legal. Então, senhores, e especialmente o doutor Otto, o processo vai sair em vista para mim, e eu vou tentar devolvê-lo o mais rápido possível. Peço a gentileza que acompanhe aqui as pautas para melhor controle de vocês. Então, assim sendo, eu declaro encerrado o julgamento do AIN 4000667, de autuado Raizen Energia S.A., em que o processo sai para vistas. Então, Muito senhores, obrigado, doutora senhor Júlia, presidente. doutor Otto, obrigado pela presença de vocês. Tenham uma excelente semana. Se quiserem, pode continuar aqui na sessão e acompanhar os demais processos, ou mesmo se desconectarem. Fiquem à vontade. Obrigado, Muito senhor obrigado, presidente. senhor presidente. Uma ótima sessão e boa semana a todos. A todos nós. Obrigado. Bom, pessoal, eu vou dar sequência aqui pela ordem da pauta. Eu passo a análise aqui do processo 4123641, autuada Ipiranga Agroindustrial S.A. Nós não temos mais sustentação oral. Este é um processo, é um pedido de retificação de julgado sob minha relatoria. E eu vou colocar aqui que não há sustentação oral. E, na verdade, trazendo aqui maiores informações, especialmente para o doutor Bertolucci, este IPRJ, na verdade, ele se apresenta aqui contra algumas eventuais razões em que alega o contribuinte erro de fato. De antemão, eu já digo aqui que há sim um erro de fato. Qual seja, na decisão dada por este Tribunal de Impostos e Taxas, este é um processo em que passou pela DTJ, veio ao Tribunal de Impostos e Taxas, foi dada uma decisão. Esta decisão foi apreciada pela Câmara Superior, que entendeu aqui merecido o retorno. Isso ainda não aconteceu formalmente, mas foi apresentado o pedido de retificação de julgado, dizendo, olha, há um erro de fato na decisão. Qual seria este erro? Dentre os pedidos, o contribuinte contesta ali juros e multa, né? E a decisão dada, ela não conhece deste pedido. Ela diz, não conheço por força do artigo 28 da nossa legislação. E eu, igualmente, entendo aqui, assim como o contribuinte, acolho as alegações do contribuinte nesse sentido, dizendo, é verdade, esta matéria é para ser conhecida, talvez dado ou não provimento. Mas o contribuinte se insurgiu no PRJ dizendo, olha, meu recurso foi parcialmente conhecido, o que está errado, que fere o contraditório, que fere a legislação paulista, é necessário ser dado conhecimento e ser apreciadas as questões de juros e multa, né? Então, o que eu faço aqui, através desse PRJ, eu dou conhecimento nesta parte,
no PRJ. Eu digo nesta parte porque alguns outros argumentos eu não aprecio. Mas, de toda forma, eu dou conhecimento. Aliás, só vou checar se é conhecido. Isso, conhecido integralmente. Eu dou conhecimento nesta parte e digo, olha, com relação aos juros, tem razão, tem que ser aplicada a Selic, indiscutível a aplicação da súmula. Com relação à multa, gravíssima, confiscatória, eu estou afastando os argumentos, porque aí nós não podemos afastar a lei válida, vigente e eficaz sobre, aí sim, a invocação do artigo 28 da nossa legislação. Portanto, neste ponto, eu estou conhecendo integralmente o PRJ e, neste ponto, reformando a decisão do ordinário para fim exclusivo de dar conhecimento a esses argumentos relacionados a juros de multa e aplicar a Selic apenas como provimento único a esta matéria. Muito bem. Com relação às outras matérias suscitadas, eu estou aqui negando provimento. De uma maneira muito resumida, mais uma vez, eu vou aqui fazer uma leitura muito rápida, colegas, especialmente em prestígio ao doutor Bertolucci, que não conhece, não teve acesso anterior ao voto, e para deixar registrado aqui, então estou dizendo aqui que é a pedido de retificação de julgado, aviado às folhas 8619, cito aqui alguns pontos da narrativa dos fatos, dizendo aqui pelo cerceamento de defesa, pelo não conhecimento e por aí vai. Cito aqui alguns complementos e considerações finais, e eu digo aqui, sem qualquer rodeio, obrigo-me a dar razão ao quanto alegado pela contribuinte. A decisão retificando a PECA ao deixar de conhecer os argumentos relacionados aos juros suscitados em sede ordinária. E assim o faz por duas irrenunciáveis razões. A uma, pois deixa de conhecer matéria trazida em sede recursal. Negativa essa desprovida de qualquer base legal. Muito ao contrário. Há duas vezes que deixou de reconhecer, ao menos à época do julgamento, o entendimento desta Casa de Impostos e Taxas, que veio a ser sumulado em sessão de sua Câmara Superior, resultando no texto da súmula TIT 10. Aí eu coloco aqui. Como bem lembrado pela própria autuada, deixou o juiz relator de observar os preceitos esculpidos no artigo 45 da Lei 13.457, no que respeita à admissibilidade recursal. Coloco aqui que os argumentos deveriam ser acolhidos. Depreendo da leitura do DDF que os fatos geradores constantes do presente AIN, 31/1 de 2014 a 31/5 de 2015, se deram antes da vigência da Lei Estadual 16.497 e 17, razão pela qual deve ser aplicada ao quanto exigido a Selic, diga-se mandatório a partir de 1/11 de 2017, nos moldes do artigo 7 do Decreto Bandeirante 62761 de 17. Isto posto quanto à taxa de juros, por força da revisão da súmula 10, passa a ser a Selic, cito a súmula 10 aqui, o caráter vinculante, portanto, digo aqui, nesta parte, especificamente em relação aos juros, conheço do presente pedido de retificação de julgado para, quanto ao mérito, dar-lhe provimento. Em correção à decisão retificanda, conheça-se integralmente do recurso ordinário aviado pela recorrente, com medida de direito, dando-se provimento exclusivamente aos seus argumentos quanto à obrigatoriedade de limitação dos juros incidentes limitados à Selic. Falo da multa aqui, como já me manifestei, a multa está sendo mantida, assim como não preenchidos os requisitos do 527A para sua redução, a começar porque existe cobrança de imposto. Ainda no seu pedido de retificação, desta vez as folhas 8626, a contribuinte assim se manifesta. O voto condutor, o contribuinte fala, o voto condutor deixa de reconhecer o direito ao crédito, ao fundamento de que a recorrente não teria comprovado que os bens que ensejaram os créditos em textilha possuem ligação com o seu processo produtivo. Eu digo o seguinte, da leitura do excerto colacionado, depreende-se inequivocamente que a contribuinte contesta a valoração dada pelo juiz relator às provas trazidas aos autos. Realidade é esta, per se, que não configura erro de fato. Ao revés do que se observa, a insurgência da peticionária quanto ao que restou finalmente decidido, diga-se em seu desfavor. A despeito de ser possível a interpretação de provas em sentido diverso daquele dado pelo juiz relator e seguido por seus pares, fato é que, ao menos nesse ponto, o quanto decidido não configurou erro de fato. É o que se observa. Eu cito aqui a decisão retificando, aqui, que analisa ali os pontos relacionados especificamente a alguns bens. Ponto esse que eu destaco. Diz ali a decisão retificando. Tanto é verdade que a recorrente, na sua linha de argumentação, tratou tão somente do veículo caminhão Mercedes-Benz, mas sem trazer elementos essenciais para a compreensão da sua aplicação no processo fabril, tais como setor de produção, se para a preparação do solo, plantio, colheita ou aplicação, carro-pipa, carro de bombeiros, transporte de insumos e produtos acabados.
Assim, por ausência de conjunto probatório que pudesse contribuir para a compreensão dos critérios adotados pela recorrente para fins de aproveitamento do crédito glosado pela fiscalização, entendo que deva ser mantida a cobrança do item 1 do auto de infração. Isso disse a decisão retificanda, com a qual eu concordo. Resta indubitável que o juiz relator apreciou as provas acostadas aos autos e sobre elas teceu seu juízo de valor. Ao contrário do que quer fazer crer a peticionária, não se trata de erro de fato, mas tão somente de resultado que lhe é desfavorável, derivado da livre apreciação das provas pelo juiz. Para esse desiderato, reputo inadequada a via do pedido de retificação de julgado, eleita para tanto. Neste eito, ouso divergir do que a peticionária entende por erro de fato. Aí coloco aqui, sublinho, não se está diante de dar por ocorrido o fato que não ocorreu, mas tão somente de insatisfação em relação à valoração de provas que levou ao entendimento de fazer ou não a peticionária, em caso não fazer, jus aos créditos dos bens do seu ativo nos modos pretendidos, segundo o entendimento dado com esteio no exercício do livre convencimento do julgador. Desta feita, os argumentos da recorrente quanto a tal matéria não merecem acolhida. Então, aqui, finalmente, diante do exposto, conheço do presente pedido de retificação de julgado, e a ele dou parcial provimento para alterar formalmente o teor da decisão de folhas 8612 e determinar seja o recurso ordinário integralmente conhecido e parcialmente provido para o fim único e exclusivo de adequação do seu conteúdo, nos termos aqui decididos, aplicando-se a súmula 10 deste egrégio TIT, para limitar os juros incidentes no crédito tributário lançado neste AIM à taxa Selic, incidente nos tributos federais. Então, senhores, esta decisão originalmente tinha sido dado parcial provimento, parcial conhecimento e negado provimento à parte conhecida. Eu estou reformando para integral provimento e parcial, integral conhecimento e parcial provimento apenas para reconhecer a Selic. Então, abro aqui a palavra para os debates. Não sei se os colegas têm alguma consideração. Presidente, eu pedi uma preferência. Eu pedi para fazer uma preferência que eu estou redigindo muito brevemente em relação só que o doutor coloca que haveria erro de fato ou deixa entender que haveria erro de fato na decisão retificando ao deixar de conhecer os argumentos relacionados aos juros. Eu entendo que o não conhecimento, a decisão pelo não conhecimento não é um erro de fato. Pode ser uma nulidade, pode ser alguma coisa, mas não é. É que o erro de fato foi baseado no artigo... É que ele não conhece baseado no artigo 28. Esse é o problema. Ele diz, olha, eu não conheço porque o artigo 28 da nossa lei... Não, e não está errado. A fundamentação não pode ser o artigo 28 para não conhecimento. A questão de conhecimento seria o artigo 45. Então, é uma fundamentação errada. Se ele não quisesse conhecer, né? E aí teria que ver se preencher os requisitos do 45. Isso não é erro de direito? Fuso, né? Isso é confuso. Eu entendo. Eu vou fazer uma preferência muito breve, falando que eu entendo que não é erro de fato, mas, dada a súmula 10, deve-se manter o não provimento, o parcial provimento para limitar os juros. Eu vou fazer isso bem brevemente, como os próximos 2 votos são do Dr. Zulli, e ele já apresentou, eu já vi os votos. Se o doutor quiser continuar com os outros votos, daí eu, enquanto redijo a preferência, para evitar... Pode ser, se todos de acordo, pode ser. Presidente, eu queria fazer... Eu preciso fazer uma parte. Eu examinei esses autos e me preocupa um assunto que não está sendo tratado, mas que deveria, porque... é uma questão de matéria de ordem pública, que é a decadência. E eu até pensava em solicitar vistas, porque eu localizei a possibilidade de decadência parcial dos créditos cobrados, em virtude do termo 163 do STJ, em que se reconhece que o aproveitamento indevido de crédito corresponde a pagamento a menor. E, portanto, não se aplicaria o artigo 1731, mas sim o 150, parágrafo 4º. Isso resultaria no reconhecimento de parcial decadência. Mas eu peço não foi suscitada em momento algum. Foi suscitada na defesa, sim. Sim, na defesa, sim. No recurso ordinário, não. No recurso ordinário também. É do, salvo engano, a defesa do Brasil, então, mas Salomão. A questão é se tratando aqui de um julgamento de PRJ, né? Entrar nesse mérito em PRJ, particularmente falando, não... Aí é a minha opinião, nós temos aqui uma eventual decisão que seria colegiada, mas particularmente falando,
não me parece o meio adequado para este tipo de discussão. Eventualmente, em sede de recurso especial, se isso foi dito como, olha, não foi apreciado pelo juízo ordinário, eventualmente a Câmara Superior vai anular e vai mandar, no mínimo, o complemento de julgado. Reconheço que se trata de matéria de ordem pública, sem dúvida nenhuma. Mas em sede de PRJ me parece inadequada a via eleita, salvo melhor juízo. Evidente, questões de ordem pública podem ser arguídas em qualquer instante, né? Uhum. Gostaria de ouvir os colegas quanto a essa ponderação do Dr. Bertolucci. Eventualmente, o processo pode sair em vista e aí retorna numa próxima oportunidade, ou uma preferência, ou não sei se os colegas concordam com esse entendimento do Dr. Bertolucci. Gostaria de ouvi-los. Eu não vi ainda a decisão em RO, o que ela fala em relação à decadência, tá? Eu ia ver agora, mas eu corri na frente. O recurso especial que foi interposto, ele tem um dos itens, que é o item A, quanto à necessidade de declaração de decadência parcial do AIM. Então, efetivamente, essa matéria veio a defesa, veio no RO, eu só não sei como é que foi decidida em grau de recurso ordinário, que eu ia ver agora. Doutor Júlio, eu posso adiantar. O tribunal afastou usando uma súmula que diz que a apropriação de crédito indevida torna obrigatório a utilização do artigo 1731 do CTN. Doutora Luciana, confirma? Isso, é isso que eu queria pontuar, que tem a súmula do TIT, que coloca que, no caso de acreditamento indevido, aplica-se o 1731 para decadência. Então, por ser matéria de súmula, né? É vinculante, né? Então, eu acredito que não seria cabível, nesse caso, fazer contrariar a súmula do tribunal. Eu só peço licença para na verdade, a súmula foi genérica, né? Então, não obstante a decisão do Superior Tribunal de Justiça, tudo, efetivamente aplicável à súmula, no caso, considerando a decadência pelo 173, não pelo 150. Mas, porque, inclusive, a natureza jurídica entre um e outro é diferente. Não é não, doutor Júlio. Se formos pensar em engessamento, não teríamos alteração da súmula 10. Nós precisamos aproveitar que o doutor Argos é o presidente para tentar não nos tornar anacrônicos. Porque se o contribuinte vai a juízo, não é verdade. Porque se o contribuinte vai a juízo, ele ganha. Tem tema 163, tem inúmeros julgados reconhecendo que a apropriação indevida é pagamento a menor e que se aplica o 150 e não o 173. Eu posso ponderar, eu não tiro razão ao doutor Bertolucci, né? A questão de ficar engessado o entendimento aqui, sem dúvida nenhuma que as súmulas possam ser revisadas, mas com todas as vendas eu vou insistir na questão de que em sede de PRJ, eu não posso ver. Sem o pedido do contribuinte no PRJ, e tratando-se de matéria que foi levada à Câmara Superior em especial, ou seja, que vai ser apreciada em sede especial, seja para mandar devolver, para que seja analisado no recurso, reanalisado no recurso ordinário, seja para, talvez, de maneira até infringente, reconhecer aquilo que a tese do Dr. Bertolucci, eu, pessoalmente, tenho ali alguma antipatia em tratar disso em sede de PRJ. Mas, se for entendimento da maioria da Câmara, acho que deva aí receber prestígio a tese do Dr. Bertolucci, no caso aqui, em que os autos sairiam em vista, sem prejuízo à questão de, mas talvez demore, mas eventualmente prestigiando aqui o bom direito e a tese aqui levantada. Mais uma vez, eu jogo aqui aos colegas, tem a ponderação da representação fiscal, que sim, mas então sejamos mais conservadores e temos que obedecer à súmula, sem dúvida nenhuma. Verdade. Para mim, eu nem entro neste mérito nesse instante. Eu acho que em sede de PRJ não deveríamos sequer tratar desse tema,
que, mais uma vez, não foi suscitado pelo contribuinte em PRJ, até porque não é matéria de PRJ. Mas, não sei, vamos aqui a um consenso, Dr. Paulo, Dr. Zulli, de repente chegaremos num consenso em que o processo sai em vistas para o Dr. Bertolucci e não há prejuízo algum a qualquer das partes, se isso acontecer, ou se definimos aqui, olha, não vamos tratar disso nesse instante, o que vocês se sentem mais confortáveis e a gente toma uma decisão conjunta. Eu concordo, presidente. Não concordo, presidente, e vou me render ao que decidir a turma, até porque eu entendi perfeitamente que não vai haver supressão de instância. Enfim, tranquilo. Para mim não é o ponto e olha que interessante. do argumento, eu acho que é o PRJ, né? Eu acho que a gente tem que se restringir ao que foi alegado no PRJ. Se não houvesse outra instância, se fosse eu acho que até cabe, né? Quando você tem um PRJ por uma decisão da Câmara Superior, às vezes até você pode tentar avançar, porque ali seria a última instância, né? Mas aqui a gente está com recurso especial, está para ser analisado pela Câmara Superior, então eu acho que a gente estaria avançando até para decretar uma nulidade dessa decisão, né? Então, assim, para evitar embolar o processo, eu acho que a gente pode deixar ele não deveria se manifestar sobre essas alegações, apesar que eu entendo que o Dr. João tem todo o direito, se entender correto, de pedir a vista. O que é interessante é que a decisão do ordinário, não vou criticar, ele diz o seguinte, exatamente um parágrafo e uma transcrição. Quanto à decadência, também não conheço do pedido, tendo em vista a súmula 9 de 2017, na qual aponta o entendimento classificado desse egrégio Tribunal Administrativo, no sentido de que o artigo 173 do CTN, no caso de glosa de crédito do ICMS, ele transcreve a súmula. Nas autuações originadas de escrituração de crédito indevido, aplica-se a regra decadencial e nada mais. Então, ele apreciou. Não sei, vou dizer que ele não desceu a detalhes, eu também não vi o ordinário para ver se o ordinário e a defesa aborda esse questionamento que nós estamos levantando hoje, mas também eu fico pensando, puxa, nós estamos em pedido de retificação de julgado, qual a natureza jurídica da retificação de julgado? Não é essa que nós estamos levando. Nada contra listas, eu acho que é debater, eu sou sempre a favor do debate, né? Mas... Se o Dr. Bertolucci quiser tirar em vista, é só fazer o pedido formal aqui e, por óbvio, que será deferida. Mas com essas ponderações aqui da Câmara, Dr. Bertolucci, eu me submeto, não há problema nenhum. Nenhum problema. Compreendi perfeitamente. Porque certamente vai ser apreciado em sede de especial. Sim, até porque, conhecendo a combatividade do escritório que titulariza a defesa, eles vão rediscutir isso. Então, eu me rendo aos entendimentos e nenhum problema. Vamos agir de acordo com a orientação da presidência. Mais uma vez, a tese é muito sólida, muito importante, de enorme relevância, né, para o encerramento aqui desse expediente administrativo quanto à cobrança, né? Há trechos aqui, períodos em que talvez realmente tenham sido alcançados pela decadência, mas quanto ao momento processual em sede de PRJ e não suscitado também em PRJ, eu acho que convém deixar esta matéria ser ali entregue à Câmara Superior, já que foi pedido no recurso especial. Tá bom, doutor Bertolucci? E eu acompanho o voto, então, presidente. Eu vejo que na forma como foi colocada na decisão de RO, poxa, não tem muito o que se falar no pedido de retificação de julgado. Qual o erro de fato ali? Não tem. Não há substância, não há substrato para se falar num erro de fato ali. Ele falou, não aplique e pronto. Decidiu. Eu concordo. Doutor Paulo, então, o senhor tinha pedido a preferência, né? Até estendeu aqui o tema. Ainda não foi feita, né? Quer que passe para outro processo? Tá, doutor Paulo está sem som?
mas Desculpa, pode passar para outro, mas eu vou demorar 2, 3 minutos aqui, mas já vamos. A gente já seguindo. retorna já. Então vamos aqui à análise do processo seguinte da pauta, e a gente já retorna aqui com a preferência do Dr. Paulo. Então, passemos aqui a GELOG, Comércio, Logística, Alocações, Serviços e Transportes Limitados, é o auto de infração 4144357, também um pedido de retificação de julgado, mas sob a relatoria do Dr. Rafael Zulli. Não havendo advogado, eu vou só gravar a sustentação oral como não realizada, e, Dr. Zulli, o senhor já tem a palavra para proferir aqui a leitura sintética do seu voto. Fique à vontade. Espera aí, me veio uma coisa totalmente diferente aqui, vou só salvar. GELOG, cadê o GELOG aqui? Está aqui. Olha, eu vou ler a minha emenda, acho que é o mais fácil. Crédito indevido, apropriação de crédito do imposto destacado em documento fiscal que não tem como destinatário da mercadoria outro estabelecimento matriz do contribuinte, em ocorrência de cerceamento de defesa, fundamento legal da acusação em consonância com os fatos narrados, inexistência de erro de acusação, legalidade da multa e dos juros, pedido de retificação de julgado, tá? Sendo que do presente pedido eu conheço, mas nego o provimento. Eu tenho tido aí apenas o cuidado de conhecer em algumas situações, tá? Por conta de saber o que está se pedindo na retificação do julgado. E eu vou ler um trechinho aqui do meu voto, deixa eu alcançá-lo. Nos conformes, porque eu falei nos conformes aqui, está no mérito, recurso ordinário. Vamos chegar lá na retificação de julgado. Fiz um detalhado e volto, olha. Do exame que efetuo não constata preliminares objetivas, mesmo porque, no caso, se trata de pedido de retificação de julgado, e assim o limite do argumento do pedido refere-se na existência de erro de fato na decisão, né? Assim, vejamos. O AIN em questão seguiu todos os ritos devidos, tendo sido submetido à Comissão de Controle de Qualidade, que reformou, porque isso é uma das alegações que o contribuinte traz, do erro de fato no tocante à inexistência nos autos do memorando da Comissão de Controle de Qualidade. Tá? Então, na verdade, ele diz que o controle de qualidade, eu vejo, referendou, existe nos autos, então não é o que se fala, olha. Diz ainda interessado que, do quanto se extrai do excerto acima, aparentemente refere-se a outro processo, pois em nenhuma das informações que constam do respectivo parágrafo coincide com os fatos existentes nos autos, nem na data, nem na página citada. Em sede de preliminar, aduz a impugnante inicialmente que a autuação é nula ante a ausência de comprovação do referido controle de qualidade. Tá? As folhas 1766, o AFR autuante esclarece que o controle de qualidade foi realizado em procedimento interno desta Secretaria da Fazenda no bojo do processo expediente no tal. Nota-se que a análise do controle de qualidade da Comissão de Controle de Qualidade caracteriza-se como um assunto administrativo interno da Cefaz e não se constitui em condição necessária para a validação do auto de infração na forma do artigo 142, o 34 do CTN e 34 da nossa lei. Ademais, cabe destacar que, ainda que restasse comprovada eventual inobservância do disposto na portaria CART 115/2014, isto acarretaria apenas tão somente a responsabilidade funcional do AFR autuante e não a nulidade do auto de infração, conforme prescreve o artigo 3º do referido disposto legal, que eu transcrevo, tá? Nesse sentido, não vejo como alcançar os argumentos da requerente, onde efetivamente foi realizado o controle de qualidade, a matéria foi objeto de defesa, é muito bem analisada e respondida em decisão de primeira instância, porém, como pode ser observado da leitura da decisão em grau de RO, há nítido equívoco de leitura e de extração do trecho acima transcrito, onde este relator, em grau de RO, bem destaca questões relevantes sobre o controle de qualidade e a sua existência de informação. Aliás, em certo trecho,
feito porque o controle de qualidade apenas visa o aperfeiçoamento das medidas que antecedeu a construção do crédito tributário por meio de levantamento, o qual se dá como notificação válida do legislativo para a lavratura do auto de infração. Sexto, porque uma portaria não tem o condão de afastar norma a qual fixa que o agente fiscal de rendas possui autonomia para construir o crédito tributário, independência, tendo-lhe ato privativo da sua autoridade como agente fiscal. Sétimo, porque o lançamento como um todo possui os requisitos formais suficientes e indispensáveis à validade e eficácia. Ademais, no caso, na decisão recorrida, ainda sobre a alegação, já foi suficientemente afastada pela recorrida ademais. Inicialmente, não procede, então, a alegação de nulidade, não procedem as alegações, eu estou pulando, tá? Ao final desse trecho consta expressamente: voto de preferência pelo doutor Argos Ribeiro Simões, vencedor, crédito indevido, não conhecimento e inexistência. Veja-se que trata-se, sim, de equívoco de leitura e interpretação da recorrente, onde, nas oportunidades, este relator fez referência a título ilustrativo a voto proferido por Argos Ribeiro Simões. Argumentos protelatórios sem sentido, qual afasto do erro de fato tocante ao dispositivo da decisão. Na fundamentação do seu voto, o ilustre relator assim se manifestou no tocante à questão da atualização do valor básico da multa punitiva, e eu transcrevo a atualização do valor básico, acho que está bem posta. Presente pessoal assumindo de sua admissibilidade e conheço do recurso, sendo que ele nega o provimento. E aí eu analiso também o artigo 114, tá? Os demais argumentos, enfim. Então, a minha conclusão é, mais uma vez, estamos aqui frente a argumento não fundamentado e procrastinatório. Então, na verdade, a minha conclusão é conheço, sendo que a ele leva o provimento. É assim que eu voto. Eu estou conhecendo o pedido de retificação de julgado para analisar todos esses argumentos, como, aliás, eu fiz na sessão passada, até hoje é 25. Só que eu não estou conhecendo porque realmente não há, eu analisei todos os elementos e não há como seguir adiante com o pedido de retificação de julgado. Tá bom, doutor Zúlio, tá ótimo. Só vou pedir a gentileza do registro. O que eu vou fazer, porque eu coloquei a data, e vamos lá, cadê aqui? Comércio Só para externar que eu entendo o voto do relator, eu vou acompanhar o voto do relator na sua integralidade. Perfeito. Doutor Bertolucci, alguma consideração? Da mesma forma, presidente, acompanharia o voto do doutor Zúlio. Eu também anuncio que vou acompanhar. Representação fiscal, alguma ponderação? Não, nenhuma ponderação, obrigada. Tá ótimo. Então, só vamos aguardar o registro do voto. E aí, passamos a verificação de quórum. Salva. O que ele fala aqui do ordem? Não, está em branco, está certo, está certinho. Registrado, não provido. Muito bem. Então, já gravada a ausência da sustentação oral, voto registrado, eu encerro os debates e passemos aqui à verificação de quórum, por favor. Só um segundinho. Aqui, todos confirmados. Iniciamos a votação. Dr. Zúlio é o relator, então não há qualquer prejuízo imediato. Presidente, só para avisar que eu já registrei minha preferência. Já vamos retornar lá. Obrigado, doutor Paulo. Bem, então, anuncio aqui formalmente
Processo AIM 4144357, cujo autuado é GELOG, Comércio, Logística, Locações, Serviços e Transportes Limitada, teve aqui o seu julgamento concluído, em que, à unanimidade, o recurso foi conhecido integralmente e não provido nos moldes do voto do relator. Então, encerro esta votação. Encerro o julgamento. E retornamos aqui ao processo que estava em debate, 4123641, Ipiranga Agroindustrial S.A. Bem, tínhamos aqui o pedido de preferência do Dr. Paulo. Dr. Paulo, se quiser aqui só publicizar o seu entendimento, fique à vontade. Vou até acabar lendo aqui bem rapidamente, isso é muito curto, né? À vontade. Peço vênios ao juiz relator e apresento o voto de preferência para divergir quanto à análise da existência de erro de fato em relação ao não conhecimento do recurso ordinário em relação às alegações de redução de juros. Nesse ponto indicado, a recorrente seu pedido de retificação de julgado não demonstra a existência de erro de fato, mas sim, para que não se preste tal espécie recursal em conformismo com o julgado. O STJ já se manifestou sobre esse tema, né, que não é erro de fato. Assim, o não conhecimento da matéria é tema discutido e não entendo haver erro de fato. Caso o autuado entenda que há fundamentação incorreta ou até mesmo falta de fundamentação, o pedido de retificação de julgado não é o remédio jurídico correto para esse caso. Assim, entendo que não há erro de fato na decisão recorrida. Não obstante, entendo correta a aplicação da súmula 10 no presente caso. É assim que eu voto, presidente. É bem simples. Não, perfeito. Acho que é uma no mérito, no final estamos decidindo a mesma coisa. O resultado é o mesmo, mas a consideração é muito legítima, porque esse entendimento do Dr. Paulo é muito válido. Eu entendi que, não conhecendo com fundamento no 28, seria o erro de fato. Então, eu estou acolhendo essa tese do contribuinte. Errou porque fundamentou errado, com base no artigo errado. Talvez se tirasse o 28 e colocasse 45 e demonstrasse não preenchidos quaisquer dos requisitos, ok, não seria aí sim erro de fato. Mas, de toda forma, fiquem os colegas aqui à vontade para, se assim entenderem, também acompanharem o voto do Dr. Paulo, lembrando que o resultado é o mesmo, né? É a aplicação única e exclusivamente da Selic e dado o conhecimento integral com parcial provimento ao recurso ordinário. Aos debates aqui, os colegas tiverem alguma consideração, caso contrário, passo aqui ao voto. Não. Nada? Então eu vou aqui encerrar os julgamentos, encerrar os debates, e a gente passa para a verificação de quórum. Ok. Verificação de quórum concluída. Passemos, pois, à votação. Em votação. Dr. Zulli. Estou lhe acompanhando. Bem, senhores, então, eu vou anunciar aqui, como resultado final do julgamento do AIM 4123641, autuado Ipiranga Agroindustrial S.A., a unanimidade foi dado conhecimento integral ao pedido de retificação de julgado com parcial provimento, nos termos quanto decididos, e ao recurso ordinário, por consequência, conhecido integralmente com julgamento de mérito, com parcial provimento. Digo aqui a unanimidade porque, ainda que com a pequena divergência do Dr. Paulo, o resultado é o mesmo. Então, encerro aqui a votação e passamos, salvo engano, ao último processo. Então, a doutora Luciana ficou assim, não sei se ela concordou ou não, mas ela acabou não falando nada, né? Eu só vou anunciar, então, aqui, doutor Zulli, desculpe,
Passamos aqui, então, ao julgamento do processo do auto de infração 50.56.037, Indústria e Comércio de Bebidas Palazzo Limitada. É um recurso ordinário de relatoria do Dr. Rafael Zuli Neto. Dr. Zuli, agora sim, desculpe, fique com a palavra. Então, eu tenho presenteado com um livro chamado 90 Segundos para Convencer, né? Então, não sei até que ponto, que é de um grande fotógrafo, que era um grande fotógrafo em Nova York, das maiores marcas, e ele, observando as expressões dos grandes modelos que ele fotografava, ele mudou totalmente a vida dele, foi morar no Canadá e fez faculdade com pós-graduação em neurolinguística e escreveu esse mais 4 livros, tá? Observando exatamente as feições das pessoas e como aquilo que ele ia falando, ia convencendo. Esse processo aqui, eu vou dizer que eu tive 2 lados observando esse processo, não vou dizer que eu me convenci 100%, mas eu acho que eu procurei analisá-lo, tá? Na verdade, eu tenho 3 acusações: deixou de pagar ICMS referente a operações próprias no montante de X, pulou muito, no montante de X, R$52 mil, tá? Demonstrativos, falta de pagamento de imposto, referentes a operações tributadas como não tributadas, conforme se comprova pelo relatório dos substanciados e pelas cópias dos documentos juntados. Os documentos foram emitidos e escriturados conforme o CFP tal, venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação sujeita. Na verdade, são 4 acusações, doutor Zuli. É que, curiosamente, na peça inaugural, nós temos infração 1, 2, 4 e 3. E 3. Mas são quatro infrações. Então, venda de mercadoria de recebida de toque de operação sujeita a regime de distribuição centrado na condição de contribuinte substituído, tá? Operações internas. E assim o fisco descreve. Aí eu tenho aqui, dada como 2, deixou de pagar ICMS, ST referente a operações subsequentes no montante de tanto, perfeito, referente a operações tributadas como não tributadas, conforme comprova pelo relatório circunstanciado. A3, crédito de imposto, crédito-se devidamente, conforme demonstrativo, tal demonstrativo de crédito, por haver escriturado em outros créditos, tá? Valores sem comprovação de origem, conforme se comprova no relatório circunstanciado e pelos demais documentos. E a 4, tá? Deixou de pagar o ICMS no período de janeiro de 21 a dezembro de 23, decorrente de operações omitidas ao fisco, apurado por meio de levantamento fiscal realizado com base no 509. Muito bem, o contribuinte entrou com recurso, com defesa, com recurso, a acusação fiscal foi mantida, tá? Eu sempre procuro fazer um relatório preciso, né? Tá, aquilo que aconteceu. E aí eu chego aqui, né, à conclusão do meu voto. E digo o seguinte: preenchidos os pressupostos mínimos da admissibilidade, com êxito do recurso, não obstante a parte possa fazer referência ao recurso voluntário, como nomeado por ela as folhas 3.541, já que o valor do débito fiscal favorável à Fazenda Pública ultrapassa 20 mil o FESP, né, em que, nos termos do artigo 47 da Lei 13, assim, efetivamente, trata-se de recurso ordinário, que a fungibilidade de recurso, não tem o que se falar aqui, tá? Do exame que eu faço dos autos, constato preliminares, com o efeito cabe aqui analisar, antes de mais nada, o requerimento da parte, no caso, em razão do pedido formulado pela parte interessada, cumpre destacar e faz referência em questão à prova pericial. E eu falo que, se ela quisesse, ela teria juntado a prova pericial, eu examino, tá, efetivamente, lembro argumentos, eu tenho um ensaio sobre isso, eu escrevi sobre a prova pericial, estou trazendo, lembro alguns casos, e eu tô afastando essa questão da prova pericial, porque o contribuinte
contribuinte poderia ter juntado ou na defesa ou justificado. Então, eu afasto o argumento. Ainda no que se refere à alegação relativa à decisão recorrida, verifico que, em relação a ela, efetivamente interessada não levanta argumento de sua nulidade. Assim, ressalto que a acusação fiscal foi devidamente analisada pela autoridade julgadora, monocrática, que apresentou fundamento consoante as provas. Também eu estou afastando esse argumento, tá? E trago ainda faço referência à questão dos itens 1 e 2 das operações com mercadorias classificadas no CFAP 5405, trata-se de falta de pagamento de imposto referente a operações com mercadorias sujeitas a ST. A autuação descreve perfeitamente que as operações foram classificadas no documento fiscal com o CFP 5405, adquirida terceiro na condição de substituído, mas que as mercadorias são de fabricação própria do outro lado. Ainda como bem descrito no relatório dos comerciais, além do que não teriam sido localizados documentos referentes à entrada de mercadoria dos produtos, o estabelecimento autónomo do fisco encontrou diversos documentos fiscais de aquisição de matérias-primas utilizadas na produção dos produtos vendidos. Ele lista quais que é. Sim. Desculpa, Zuli, sem querer te interromper, já te interrompendo, eu vi que o presidente solicitou vistas aqui dos autos. Não, só porque daí como esse processo vai voltar e eu não sei se o Dr. João estará na Câmara ou não, eu acho que fica melhor o Zuli apresentar o voto no retorno da vista, né? Então, vamos fazer o seguinte, faz duas vezes. Eu estou conhecendo do recurso, sendo que a ele dou parcial provimento para manter a integralidade dos itens 1, 2 e 4 e afastá-la do item 3, por entender não está perfeitamente configurada a ocorrência da infração. Esse é meu voto. E eu fiz ponderações no levantamento fiscal, embora eu tenha tido algumas dúvidas no levantamento fiscal, perfeito? É assim que eu votei. E só para complementar, até para deixar claro, doutor João, caso o doutor queira ver o voto inteiro para entender se também prefere tirar em vista, eu peço para o doutor Zuli retomar. Não, doutor Paulo, tranquilo, eu já li o voto. Ficou aguardando então, aqui o retorno de vistas do presidente. Problema zero. Estamos no mesmo time. Eu só vou justificar porque o meu pedido de vista, e daí abro a palavra também à doutora Luciana, se assim desejar, mas, em verdade, eu li o voto do doutor Zuli, e eu tenho realmente algumas dúvidas. Primeiro, o próprio auto de infração me parece um pouco confuso. Não vou entrar aqui nas entrelinhas, mas a própria peça inicial já me parece um pouco confusa, e também vi alguma eventual confusão com relação às operações e atribuições de responsabilidade de substituto ou de substituída. Me tá causando um pouco de inquietação, especialmente também o item 4 do AIN, razão pela qual, com todas as vênias aqui, eu já tinha até anunciado aos colegas que, se assim não fosse problema, tiraria o processo em vista. Garanto aqui uma devolução rápida dele, mas só para melhor apreciar aqui tanto o item 3 quanto o item 4, tanto a resolução dada pelo Dr. Zuli, quanto o entendimento ali relacionado ao item 4. Me parece que o item 1 e 2, realmente eu sou obrigado a me curvar ao entendimento do Dr. Zuli. Mas então, por isso, eu já tinha anunciado, eu vou tirar esse processo em vista. Mas passo a palavra aqui à doutora Luciana, se tiver alguma consideração, ou se quiser também tirar o processo em vista para uma melhor análise, ou qualquer um dos colegas, por favor, à vontade. Doutora Luciana, por favor. Não, eu só estava observando aqui que eu estava fazendo a leitura do voto do Dr. Zuli, e que consta que no item 3, ele mantém a acusação do item 3. E tanto na ementa quanto na decisão, consta negado provimento ao recurso ordinário. Eu precisaria ali corrigir, né? Então, a conclusão do voto que está registrada, do voto, ela está diferente do que o doutor Zuli falou em relação ao item 3.
que consta que ele conheceu do recurso e negou o provimento integralmente. No voto, inclusive da leitura da fundamentação do item 3, que consta no voto, consta que o item 3 da autuação foi mantido. Aqui, em relação ao item 3, correta, portanto, a acusação relativa a esse item, o qual mantenho. Então... Muito bem observado. Então, o registro do voto tá diferente do que consta aqui no textualmente. Provavelmente deve estar, e eu vou pedir, porque eu estou vendo aqui no meu voto, não no original, né, no último que eu fiz, porque eu tinha registrado esse voto e não vi que ele tinha entrado, e eu já tinha feito uma alteração nele. Eu tinha até falado com a doutora Maria do Rosário, falando, olha, por uma sessão esse voto, que eu estou na dúvida com duas coisas, o item 3 e o item 4, tá? E eu refiz. Então, eu vou pedir a possibilidade de fazer de editar o voto, porque no meu eu tenho aqui, olha, voto do relator, presentes pressupostos mínimos de disponibilidade, conheço do recurso, sendo que a ele dou parcial provimento para manter a integralidade dos itens 1, 2 e 4 e afastar o item 3 por entender não estar perfeitamente configurada a ocorrência da infração. Deixe-me ver lá embaixo também, está a mesma coisa. Então, eu gostaria de mudar... Então, precisa fazer a alteração do voto que foi registrado. Do voto que está registrado, exatamente. Isso. Está concedida aqui a edição, doutor Zuli, fica à vontade. Porque eu vim aqui na edição e ela tem que ser retirada de pauta, né? Ou poderíamos fazer isso, retirar o processo de pauta e ele pode ser pautado novamente. Não, eu já faço já está registrado. Eu estou com ele aqui na minha tela. Se o doutor Zuli se sentir confortável, ele pode deixar o voto, e se tratando de correções, elas podem ser apresentadas na próxima sessão como voto de preferência. Uhum. Mas se quiser corrigir agora, corrija, fique à vontade. Olha, já está quase que corrigido. Mais fácil. Mas eu não entendi, então, doutor Zúlio, o doutor está dando provimento ou não provimento? Eu estou dando parcial provimento para afastar o item 3. Só para afastar o item 3. Embora eu tenha algumas dúvidas no levantamento, tá? Efetivamente, não me convenceram em princípio. Então, eu estou mantendo o item 1, 2 e 4 e afastando o item 3. Eu, então, vou pedir vista do processo também, porque eu acho que agora... Perfeito. Não, eu acho que sempre nessas questões que tragam e que suscitem dúvida, é sempre salutar o processo ser melhor analisado por aqueles que assim entenderem. Então, o doutor Paulo também está pedindo vista, então o processo sai em vista conjunta para o doutor Paulo e para mim. Não sei se, nesse sentido, a doutora Luciana precisa também tirar o processo em vista ou fica aqui no aguardo do retorno dos dois? Eu vou ficar no aguardo do retorno e eventualmente, eu elaboro uma manifestação. Isso, eu passo uma preferência. Perfeito. Muito obrigada. Tá ótimo. Então, senhores, eu acho que, até na linha do que propôs aqui o doutor Paulo, os debates eu acho que podem ser encerrados com a saída, dada a saída dos autos em vista para o doutor Paulo e para mim. Eu posso... Já foi registrado, doutor Zúlio? Já está registrado. Tá, então, se todos de acordo, eu vou aqui encerrar o julgamento, já que saiu em vista, ok? Solicitação de vistas concedida para Paulo, solicitação de vistas concedida para Arcos. Relator editou o voto. Encerrar. Caiu aqui o meu... O presidente encerrou o julgamento. Bom, então, senhores, entendo aqui concluída a nossa pauta de hoje, razão pela qual agradeço aqui a presença dos colegas, especialmente a do Dr. Bertolucci. Obrigado por aqui compor a nossa Câmara hoje, é uma alegria, uma satisfação revê-lo e tê-lo aqui conosco. Venha sempre que possível, é muito bem-vindo aqui conosco.
Agradeço aqui ao doutor Rafael Zúlio, ao doutor Paulo, agradeço à doutora Luciana, cumprimento a todos, desejo uma excelente semana e vou pedir a gentileza aqui, após o encerramento formal, vou pedir a gentileza do Jailson. Então, deixa eu só encerrar. Neste momento, 9 horas e 56 minutos, do dia 25 de março de 2026, declaro encerrada a sessão de julgamento da 4ª Câmara Julgadora deste Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Nesse sentido, reiterando aqui os meus cumprimentos e desejos de boa semana a todos, peço ao Jailson. Jailson, por favor, se possível, terminar aqui a redação. Um bom dia e boa semana.